Salve, salve. Coach Cipriano aqui, junto com meu irmão Santana, que é um cara que eu admiro muito, né? E hoje ele é sócio aqui comigo na Black Coach. E a gente sempre fala que nossas conversas deveriam ser gravadas, porque a gente vem aqui, traz um monte de estudo, traz um monte de pesquisa social, e acaba que a gente anota muita coisa, mas a gente perde a emoção daquele momento. Então hoje é um dia que a gente parou aqui de conversar no meio da conversa e falou assim, vamos gravar. E eu aproveito para poder trazer um pouco mais do Santana, porque nas minhas redes, por exemplo, todo mundo sabe muito da minha vida, ex-atleta, campeão disso, campeão daquilo, hoje coach, trabalho com a Black Coach, dou ali aquelas pílulas de conhecimento para as pessoas ali na rede ali. Então as pessoas conhecem muito o meu trabalho, mas as pessoas perguntam assim, a Black Coach é só você? Eu falo assim, não, nunca falo que é só eu. Não, tem o Santana, tem a Stephanie, tem a Helena, tem a Beth, tem muitas pessoas que estão com a gente, né, direto e indiretamente. E hoje eu aproveitar aqui para poder trocar uma ideia com você sobre aquilo que a gente está falando e sobre essa questão da competição infinita ou da competição finita, né, que você pegou do Simon Sinek ali. E também um pouco de você mesmo, assim, Santana, da sua vida, das questões. Você contou uma história muito legal ali da sua parte da adolescência, que eu acho que é o período mais difícil, né? Para qualquer ser humano, e um ser humano preto, né? Pior ainda, entendendo que a gente é a quarta geração não escrava da família, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro também. Então, vamos começar esse bate-papo dessa forma para a gente poder e desembocando em várias outras conversas, que é o que vai acontecer, né? E diversas outras dessas conversas que a gente já teve. Cara, é muito bom a gente estar aqui, a gente poder trocar essa ideia, porque eu costumo dizer que nós somos o impossível que alcançamos o improvável. Eu falei isso na palestra do TEDx, falo aqui de novo, falei no evento que a gente teve lá em São Paulo, Digital Explosion. E assim, quando você tem que expor um pouco mais de você, quando você traz isso, principalmente no nosso caso, que passamos a ser, de certa forma, uma referência, mas uma referência até para as discussões sociais, raciais atuais. Nós somos uma referência diferente. Uhum. Enquanto todo mundo fala, uns falam de mimimi, outros falam de privilégio, outros falam de cota, outros falam não, mas eu acho que aqui eu vou te dar uma oportunidade, a gente fala de possibilidade, mas o Santana, o Leonardo Santana, é um cara que conseguiu, de alguma maneira, se blindar de tudo que hoje muita gente fala que não funcionaria, que daria certo para diversos outros negros da nossa sociedade. Da mesma forma como aconteceu com o Cipriano. E eu acho que a gente pode começar até com a forma como a gente se encontrou, né? O nosso primeiro bate-papo, antes de entrar mais forte nesse lado mais denso, nesse lado mais duro, mais quadrado do bate-papo, esse lado cheio de quinas, a gente se encontrou também no momento denso, no momento duro, no momento quadrado, no momento cheio de quinas. Fomos chamados por um amigo em comum, né? Nosso irmão... O DJ Chocolate. Né? DJ Chocolate. Eu não posso falar que ele não gosta que chama ele de Paulo Sérgio. Nos encontramos com Paulo Sérgio. É sacanagem também chamar de Paulo Sérgio. Quem é Paulo Sérgio? Quem é Paulo Sérgio? Ninguém sabe. Ele fala, só minha mãe. Quando chama de Paulo Sérgio, o negócio é complicado. Mas assim, o Chocolate chama a gente e fala assim, olha só, eu tenho umas palestras para poder fazer para uma comunidade que eu estou dando suporte, que eu estou ajudando, que ele, nesse ponto, ele é um cara, fantástico, né? Sim. E aí, eu chamei você, o Cipriano e tal, isso, enfim, quase, sei lá, tem quase uns 10 anos, né? Tem uns 7, 8 anos isso, né? Por aí. Uns 7 anos. Acho que 7 anos, eu não vou lembrar. Eu sou ruim dessa... tipo 2013, 2014, por aí. Foi. E aí, quando a gente chega na frente, uma meninada muito bonita, mas a gente percebia um certo
diferencial na maneira que eles falavam, na maneira que Tinha eles uma, nos tinha olhavam. uma, tinha uma tensão, Tinha. tinha uma tensão no ar ali, bem Tinha. assim, que eu não sabia, para te deixar Não, bem, e eu também não. bem... Eu também não. Por isso que eu estou dizendo que a gente se encontrou num momento cheio de quina ali. E eu acho que o Chocolate ele fez isso de forma proposital. Acho que tornou o nosso bate-papo com eles bem mais espontâneo. Do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de um grupo de jovens que sofreram violência sexual intrafamiliar. Olha só. Abuso, né? Abuso sexual intrafamiliar. Aquelas pessoas que de dentro de casa, de padrasto, de mãe, de pai, de tio, né, se envolveram de forma completamente cruel nessa coisa de serem abusados. Disfuncional, né? Disfuncional. E foram abusados. E aí a gente teve que palestrar. Eu trouxe uma série de informações, o Cipriano a mesma coisa, ele foi eu fui num processo mais formal, de slide, de algumas coisas, ele já entrou no storytelling, e no final, sem a gente nunca ter se visto, sem nós nunca termos palestrado juntos, cara, a nossa fala ela foi muito parecida. Então esse foi o nosso início, esse foi o primeiro contato. Tem uma coisa que eu acho legal da construção de tudo, de como a gente pode também entender tudo isso assim. Eu sempre tive uma visão da polícia muito dura, assim, porque eu sou de São Paulo, periferia de São Paulo, e da década de 90, lá o que pairava no bairro era a Rota, né? A Rota era uma polícia dura naquela época, era tipo, meu Deus do céu. Então, muita geral, muito... não era uma proteção, era um medo, né? E eu tinha... um pouco de carregava isso comigo, esse receio sempre da corporação, assim, porque sempre foi perigo para mim. Eu estar com o meu carro, parar e perguntar se o carro é meu. Sempre me colocar em situação de cheque. Ó, você tá ali, mas estamos te vendo, sabe? Então eu sempre tive um receio, assim, da corporação. Porque eu nunca tinha tido também uma experiência diferente das que eu tinha, né? E aí quando eu conheci você... quando eu conheci o Alex também, que foi um agente hoje e passou pelo treinamento de coach comigo, e eu sei a pessoa que ele é, a pessoa que entrou na corporação, então eu sei que é uma pessoa incrível, né? E ver você também me faz repensar até essa forma que a gente tem mesmo do ser humano de fazer esse agrupamento, se um todos são, sabe, assim. E é a forma até que o social, a história vê a gente também, né? Como pessoas negras, né? Todos são. Todos são, entendeu? Dentro de um conhecimento africano, né? De uma consciência africana, realmente, quando um está sofrendo, né? Sobon Somé fala isso no livro do Espírito, né? Da Intimidade. Quando um de nós está sofrendo, todos estão sofrendo. Mas visto de uma forma social, ainda mais de uma forma de opressão, isso é mais complicado. Então, tá com você naquele momento, para mim foi um desafio nesse sentido também. De entender, tô aqui com um policial da corporação que, de certo modo, me traz alguns resquícios, algumas coisas. E quando eu vi você falar o que foi engraçado e o que foi providencial, foi que você já abriu os seus slides falando de pessoas pretas que eu já tinha como referências. Falou de Muhammad Ali, falou de Will Smith, falou de Grande Otelo, você falou aquele que fez que se candidatou para presidente, que foi das Mãos Talentosas. Sei. Bom, já vamos lembrar o nome dele. Falou de várias pessoas, falou assim, poxa, é disso que eu estou falando, de referências positivas, de referências da gente, de referências que a gente pode olhar e falar assim, poxa, gente, vamos ver que tem um caminho fora esse que é muito duro, assim, né? E aí foi simples eu falar, porque eu comecei a falar de experiências de vidas, dentro daqueles exemplos que você trouxe, e para pessoas não é engraçado, eu falo engraçado de uma forma de falar, mas que é curioso que a maioria eram pessoas pretas, né? E ali aquele clima foi se montando, aquela situação foi se montando, aquele clima que chegou pesado, de repente ficou leve, porque você começou com esse conteúdo, eu complementei o seu conteúdo e o Chocolate terminou em música. E aquela história daquelas pessoas que compartilharam com a gente histórias pesadas de vida, por uma vivência muito curativa, elas conseguiram compartilhar mais com nós depois do que passou ali, se abriram e falavam, poxa, foi muito importante eu ter ouvido isso
porque eu saí daquele pensamento que estava tanto me perturbando para saber que eu tenho salvação, sabe? Que tem uma esperança, de certo modo. Então, olha como é importante a gente ter referências e também estar aberto para mudar alguns padrões dentro da gente, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Naquele momento eu quebrei um padrão que eu tinha com a corporação em si. Tenho minhas ressalvas porque a sociedade traz isso pra gente, a gente vê o que está acontecendo, a gente sabe que a gente é número, né, para essa corporação. Mas uma coisa que você falou, que é uma coisa que eu assino muito embaixo, é que a corporação ela é feita sobre um terreno já muito acidentado, racial falado. Né? A gente vem de uma sociedade que é racista ao extremo. E como que uma corporação não vai carregar traços disso dentro dela? Né? Então isso é importante também, saber que tem um cara que é da corporação, que é você, que tem um cargo de comando dentro de uma corporação. Você foi secretário de chefe de Estado, trabalhou na ONU, poucas pessoas sabem, e que tem uma consciência dessa. Para mim, porra, poder estar com você e estar falando sobre isso, assim, e saber que você está entendendo, que acho que é a coisa que é o que tipo assim, lado. Você não está tipo assim, escutando eu falando e fazendo assim, não, a corporação não é nada disso. Querendo defender a corporação, ao mesmo tempo saber que tem coisas valiosas lá dentro que a gente pode aproveitar também para o nosso desenvolvimento e para o sistema da Black Coach, assim, né? Isso é muito importante, Santana, para mim, saber que a gente tem que lembrar que tem pessoas ali, naquele lugar, entendeu? Que elas podem sim ser influenciadas por todo um padrão social, sabe, que existe no Brasil, mas que tem pessoas também que estão despertas para esse conhecimento, tanto que você traz vários questionamentos que na corporação não se fala muito, e você fala, porra, vamos falar sobre isso sim, por que não falar sobre isso, entendeu? Eu vejo que o que você trouxe um pouquinho antes, do público que a gente trouxe aqui o exemplo de termos palestrado, quando alguém vira e diz para nós o seguinte, eu tenho salvação, eu tenho esperança, e quando a gente consegue pontuar isso com o termo que você também citou, que é a referência, é um marco interessante para a gente compartilhar com quem vai nos ver, enfim, hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 15 anos, e que se pergunta do motivo pelo qual a gente questiona tanto essa coisa. Mas eles falam tanto de ter referência. E eu falei isso aqui com a Patrícia Zapponi em um desses bate-papos que a gente teve sobre, caramba, tem médico negro? Tem empresário negro? Tem coach negro? Tem mentor negro? Físico. Tem físico negro? Então, assim, a gente tem que se perguntar quantos desses vocês já viram, quantos desses já prestaram algum serviço, já lhe atenderam, e eu falo dessa posição de referência e a relação entre a tal referência e a possível salvação. E a gente volta para essa questão da corporação que você comentou, porque quando a gente agrega tudo isso e resolve transformar outras pessoas, usando como gancho a Black Coach, tem gente que realmente vai se enquadrar nessa inferência que você fez. Eu estou falando com você, mas eu sei que você está entendendo. E é um dos propósitos da Black Coach, é você conversar com as pessoas e essas pessoas entenderem o que você está dizendo, principalmente porque o nosso pensamento ele é disruptivo. Enquanto todo mundo ainda comenta muito sobre algo que seja disfuncional, algo que seja mimimi, algo que seja privilégio, a gente já compreendeu que é muito fácil tornar isso, desde que tenha o conhecimento, desde que tenha informação, em algo transformador, que é o nosso propósito. Transformar outras pessoas, né? A gente trouxe em algum momento, em uma dessas tais conversas que a gente já teve aí, né? De sentar tipo 10 da manhã, quando dá 2 horas da manhã, caramba, 2 horas da manhã, né? A gente conversando ainda, eu lembro que a gente comentou muito sobre essa tal transformação quando nós correlacionamos o lado institucional, a coisa da farda, né? Com o lado étnico. É interessante quando... Racial, étnico. Quando o étnico e racial. Quando a gente conversa com algumas pessoas que falam assim, você está conversando com alguém, a pessoa está ali, ela está sem farda, ela está, enfim, como um cidadão... Trocando ideia ali... Sendo visto como um cidadão comum, normal, né? E aí, imaginem o seguinte, você vê aquela pessoa e fala assim, não, ele é PM, aí a pessoa já...
Já muda totalmente, E será que eu posso conversar? Será que eu posso falar? A comparação que eu faço disso é quando você pega o currículo de diversas pessoas que não tem uma fotografia, que em algum momento de um processo de seleção você fala assim, ele é preto. Aí a coisa muda. Já muda. É quando você está falando, por exemplo, e minha esposa fala muito isso, Ué, né? no curso você fez de coach, cara. Assim, Esse é o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. Tipo assim, Santana, depois que a gente teve contato ali, no coach ali, que eu conheci o Santana, depois ele falou, de onde que veio esse pensamento, né? Você perguntou. E, vou até pontuar aqui, quando a gente fala de transformar pessoas, é disso mesmo que a gente está falando. A pessoa fala, mas vocês se julgam que você transforma uma pessoa? Gente, eu venho de uma ancestralidade africana que a oralidade é um ponto muito importante. O Santana, poucas pessoas sabem, mas ele é filho de terreiro, a mãe dele é mãe de santo. E a oralidade na casa dele está na educação, está nos costumes, está nos rituais. Então, a oralidade é muito importante. Então, a gente sabe o quanto um contato é pautado na cura, né? Que eu falo que é a curoridade, né? Que é essa oralidade pautada na cura, ele pode transformar você. Então, quando a gente fala em transformação, a gente fala mesmo nessa questão de a gente ter conhecimento, entendimento de que isso é um poder nas nossas mãos. E é um poder que a gente tem muita responsabilidade. E a gente sabe o efeito que é uma palavra bem colocada. Né? Isso é muito importante. A gente é positivo ou é negativo. Né? A gente sabe que isso pode transformar. Então, a gente entende o que é o negro na sociedade. A gente entende quais são as políticas de afirmações que são necessárias. A gente entende do que é o negro na história, mas a gente entende também que a gente não tem vida suficiente para dar conta de tudo isso, e ainda mais da nossa vida também. E também a responsabilidade que a gente tem de deixar um legado melhor para as gerações que vêm pela frente. Você tem filho, eu tenho filho. E a gente questiona hoje esse legado, porque o legado que supostamente permanece no consciente e no inconsciente social é esse tal legado do privilégio, é o legado da cota, é o legado de que está tomando vaga, é o legado de que está recebendo alguma coisa por ser inferior social, econômica e intelectualmente. Então, o que a gente tem visto hoje é que esse legado ele tem ficado cada vez mais consistente na cabeça das pessoas e na palavra das pessoas. Por isso que a gente diferencia muito essa coisa da possibilidade e da oportunidade. Por isso que a gente fala tanto, né? Vou te dar uma oportunidade. Ótimo, oportunidade ela é idêntica... Aqui, tá falando aqui o relógio comigo. Oportunidade ela é igual a um copo d'água. Né? Eu posso colocar esse copo d'água aqui, dizer que é seu, só que no intervalo, até que você pegue essa água e tira, eu falo, não, vou tirar. Oportunidade eu dou, eu tiro. Mas eu tiro. Agora, quando eu te digo onde fica o filtro, onde fica o copo, você vai lá e pega a água. E ninguém tira isso de você. Esse caminho você mesmo percorre. E foi quando a gente trouxe essa correlação entre a parte da farda, a parte institucional e a parte, a parte étnica, a parte de pele, de pelo. Que, assim, o PM está aqui. Ele é PM. É preto. Minha esposa como psicóloga. É psicóloga e tá lendo a minha mente. Você tá me analisando. Tá me analisando. Tá me analisando. Então a gente percebe o quanto isso influencia agora e vai influenciar um pouco mais para frente. E é o instante em que você encaixa uma Black Coach com um pensamento diferente. Até o pensamento, assim, Santana, que eu venho cada vez mais... Gente, a gente está num constante aprendizado. Não, isso é tipo assim, o pensamento Black Coach de 2015, ele tem a mesma visão, que é ajudar os nossos a uma posição melhor na sua própria vida, no que se entende como sucesso. Isso é muito importante a gente falar. Porque o sucesso que a gente conhece é muito ocidental, né? Sim. Esse sucesso que veio com a colonização, de você ser melhor que os outros. Acho que mais do que ser é você ter mais do que os outros, é você conquistar aquilo, conquistar isso. A questão do sucesso é o que você entende como sucesso na sua vida para você. Não é comparado com o Santana, comparado comigo. A gente pode ser referencial como é que fala? De referência mesmo ali, de ser uma imagem que você olha e fala assim, poxa, tem um do meu ali.
quando eu vejo... De posição, De né? posição, Aquela coisa posicional ali. mas não quer Verdade. dizer que a nossa vida seja uma forma para todas as outras vidas, né? Então, até essa questão a gente tem que entender, porque às vezes pessoas chegam no nosso patamar de vida, né, com respeito na profissão que faz, consegue uma questão financeira bem remunerada e ter uma grana, e essa pessoa passa de um discurso que ela fala assim, não, o meu caminho é o melhor caminho, porque se eu conseguir chegar como pessoa preta, por que você não consegue chegar? E a gente estava falando sobre isso, Sim. que a diferença é que dependendo da disfuncionalidade do meio onde você vive, o seu caminho, apesar de a gente vir do mesmo lugar, às vezes da mesma família, às vezes, a forma que eu entendo aquilo pode mudar o meu destino. Ou o momento de criação, ele pode ser, para mim, para minha irmã que é mais velha, outro para irmã que é mais nova, Exatamente. outro para você, para os seus irmãos. Então, o seu período geracional, ele pode mudar. mudar e te mudar completamente. E até a questão de você ser homem ou você ser mulher, Sim. né? Então, isso muda totalmente. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A Black Code toma esse cuidado, não é uma preocupação, mas para quem está assistindo, a gente entender que não é porque a gente chegou, vocês são obrigados a chegar. Não. Mesmo porque a gente chegou onde a gente gostaria de chegar e a gente vai para onde a gente quer ir, é isso que a gente quer dar para você, de certo modo. Você chegar onde você quer chegar e ir para onde você quer ir. Para onde você quer ir, não para onde a gente vai direcionar você. Que é diferente de pegar a gente e ficar jogando a gente na cara como um modelo de pessoa preta que chegou a algum lugar para poder desvalidar uma dor que você está sentindo. Eu acho isso muito importante também a gente pontuar. Assim. E junto com tudo isso, o lado de permitir que a pessoa percorra o caminho, mas permitir pelo conhecimento, permitir por esse lado da informação. Da informação, dessas conversas de cura, né? E tirar quem hoje vê ou tem acesso a uma informação distorcida, que é um outro problema que a gente tem. Sim. Nós tivemos a oportunidade de ir para outros países, de ver outras realidades, de conversar com outras pessoas, de entender que o racismo não tem a ver com preto, de você chegar na Europa e ver alguém que é do leste europeu sendo tratado de uma outra forma, junto com outro branco que está ali. Cara, ali é um tipo de racismo que quem hoje fala de racismo no Brasil não conhece. Caramba, um branco vai chegar aqui, um outro branco vai chegar aqui e um não fica na mesa com o outro, é assim? É que essa questão da racialidade, assim, né? Até que Hitler usou, né? Nessa questão do raça pura, tá em cima da questão do judeu ali, mas o conceito de raça, assim, em si, ele foi feito muito para justificar as violências raciais que já estava tendo no continente africano e que daí ela foi desmembrada para o mundo todo. Então, quando uma raça se julga superior à outra, acontece esses absurdos que você está falando. Ou só o fato de você ser diferente, né, de ter um costume, hábitos diferentes, já traz essa questão também. E é muito louco, porque até o termo raça, cientificamente falando, não existe mais. Para você ter uma noção. Não existe essa questão de... Por ser humano, não existe raça. A raça foi um conceito científico criado, que hoje em dia, na ciência, não existe mais e que a gente carrega com a gente ainda. Então, quer dizer... Isso a gente tem que até remodelar, entendeu? Pra gente... Isso é bom porque tem uma coisa que é bom. O que é bom? A gente entender que cada pessoa se encaixa em um tipo de cultura, em um tipo de pessoas que se parecem, ou sei lá, de etnia, de continente e tal. Você poder se reconhecer. De certo modo, isso é bom a gente se reconhecer. Mas a forma que foi feita isso foi uma forma de violência. Esse conceito da raça foi uma forma de violência. Então, até que entender mais e aprofundar mais essa questão do racismo, de como que ele pode ser dito quando ele parte não do branco para o negro, mas para uma outra raça que seja de diferentes etnias ou lugares, assim, né? Até para entender isso. Se a gente pode usar esse termo como, de repente, como racismo de fato ou não. Aí a gente vai ter aqui professores que vão assistir, antropólogos que vão assistir, que vão também poder direcionar a gente, filósofos que podem também falar e ficar à vontade para poder falar, não, olha,
ou não é, entendeu? Eu costumo falar que o Brasil ele criou um tipo diferente de racismo, né? Então, de todas as nossas conversas, quando eu demonstro, né, que, bom, a minha raça ela é superior à sua, você está numa condição de inferioridade e a partir daí, se a gente for entrar naquele lado conceitual, né, eu tenho que te separar porque você jamais vai ser melhor do que eu. E aí, quando a gente fala do preconceito, né, que aí tem também que diferenciar. É diferenciado. O racismo é um. Segregação e preconceito. Segregação e preconceito é outro. E o terceiro conceito, racismo, preconceito e, gente, vamos lá. Racismo, preconceito, segregação, qual que é o outro que você ia falar? Que eu vou lembrar já já. Já já a gente fala, né? A gente, na edição a gente joga por aqui. Então, racismo, preconceito e, enfim... os três conceitos de forma distinta, eles demonstram que nós criamos um tipo diferente de racismo. Porque o brasileiro ele tem uma característica interessante, assim, eu falo isso de cadeira porque já vi muita coisa em muitos lugares, 4 continentes, mais de 30 países. Eu sento com você, eu posso ser judeu, você pode ser cristão, o Ronaldo que está ali da nossa equipe, ele pode ser budista, a gente vai sentar, vai comer, vai beber, vai conversar, vai brincar e vai sair. Não é possível você encontrar esse mesmo comportamento em diversos outros lugares do mundo. E nós aqui no Brasil aprendemos a desenvolver essa tolerância e essa conversão de convívio de maneira que você raramente vê em outros lugares do mundo. A gente faz isso muito bem. Por isso que eu digo que a gente desenvolveu um tipo distinto de racismo. Porque da mesma maneira que eu te aceito, eu também vou lhe separar dependendo do meu interesse, dependendo do que eu desejo. Isso é bem sério. Né? Na parte econômica, na parte social. Tipo assim, você serve para ser meu amigo, mas seu filho não serve para ser namorado da minha filha. Pronto. A gente desenvolveu esse tipo de racismo. Você serve para ser meu empregado, mas você não serve para ser o dono da empresa. Você serve para ser o garçom, mas você não pode ser o dono de restaurante. Mas tem uma coisa, Santana, que eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Essa tolerância. Racismo, preconceito e discriminação. Discriminação. Boa. Essa tolerância, ela que a gente criou. Como é que ela funciona quando ela vira pra gente? Porque aqui a gente vive num país de muita intolerância com a nossa cultura vinda de África. Por exemplo, você é um cara da corporação, é um cara que, já foi da ONU, é o cara que, já visitou o país. Gente, você dá uma olhada depois no currículo desse cara que não aparenta pela humildade dele, mas é incrível. Mesmo assim, com tudo isso, quando você senta num lugar e fala, olha, eu sou filho de mãe de santo, muda. O clima muda. Eu já vi isso acontecer, eu estava com você, eu já vi isso acontecer. Completamente. E onde fica a tolerância? E falando, a gente tem intolerância religiosa aqui, tem gente, sei lá, ainda hoje, entrando em terreiro e botando fogo e quebrando terreiro, não sei o que lá. Tudo que foi trazido de África pela colonização, pelo esse transladar, né, esse primeiro trauma, aí essa escravidão toda, não só foi trazido para cá, mas tudo que a gente sabe de conceito preto é visto pela visão eurocentrista, assim, muito demais, sabe? Sim. Uma visão dos africanistas, né? Aquelas pessoas que estudam sobre África e acham que já são os pá, e nem viveram, não sabem nem o que quer dizer os conceitos. Então, tem muitas pessoas pretas hoje que falam da religião de matriz africana assim, que macumba! Pessoas pretas. A pessoa, mas os próprios vocês estão falando, é claro, essas pessoas elas estão injetadas de anos de obliteração de informação, de anos de criminalização dessas religiões de matriz africana. Então, quando a gente fala, minha mãe é mãe de santo, ou eu vou na Umbanda, eu vou no Candomblé, não sei o que lá, não é natural no Brasil ainda. Não é natural no Brasil ainda. Não é uma coisa super legal. Não é. É diferente de você falar assim, poxa, se você dizer assim, eu vou no templo budista, tá tranquilão, entendeu? E não é nenhuma religião que compõe o Brasil, mas tá aqui. Eu vou numa igreja, tá tranquilão. Eu vou no templo,
né, nesse negócio da Universal, tá não sei o que, não sei o que lá. Tá tranquilo, né? Todo mundo aceita legal. Mas quando você fala assim, eu vou num terreiro, todo mundo já leva pra parte da feitiçaria, aí já vai questionar por que do sacrifício, nem sabe o que tá falando, vai questionar por que dos rituais. Mas ninguém questiona o budismo, ninguém questiona o catolicismo, ninguém questiona a igreja evangélica. Por que que no Brasil, sabendo que somos todos vindos de matriz africana, ainda a religião que deveria ser tipo mãe do Brasil, aqui a gente não pode ser, a gente não pode falar naturalmente, você mesmo. Todas as vezes quando a gente lida com aquilo que não pode ser explicado, não raro, esse é o resultado. Feliz ou infelizmente, esse é o resultado. Hoje está ficando um pouquinho mais fácil quando a gente fala sobre isso e algumas pessoas explicam conceitos de neurociência, né? E aí, quando você correlaciona a neurociência com determinados fenômenos, quando nós falamos aqui aquela frase de maneira subjetiva, mas enfim, nós descrevemos aquela frase, olha, a palavra tem poder, né? Que todo mundo fala. Então, todas as vezes que você lida com isso, fica muito difícil você dar algumas explicações. Todas as vezes quando você fala que existe algo que é passado verbalmente, que tem a oralidade como um processo principal, principalmente porque, principalmente, mas fundamentalmente, quando você entende que passando por algo que não é tão fácil de ser explicado, as pessoas vão rechaçar, isso dá problema. Aí você começa a ter mudanças. Você começa a ter, por exemplo, seriados como Sense8, né, da Netflix, tal, que explica incrível, isso. O dos homosexuais. Esse seriado é sensacional. Incrível, sensacional. Aí, quando você pega um seriado daquele que traz um conceito da psicologia dos anos 60, que você fala de ressonância límbica. O que é isso, gente? Todo mundo aí deve ter mãe, todo mundo aí, né, deve ser filho ou filha, né, que a gente vê aquele negócio, tá em casa, a mãe da gente fala assim, cadê fulano? Liga para ele. Tá acontecendo alguma coisa. Isso tem uma explicação da psicologia, né, que fala da ressonância límbica. Hoje está todo mundo falando da física quântica. E aí quando você... Campo mórfico, física quântica, ressonância límbica. Pronto, que são conceitos ainda muito modernos e que nem todo mundo aceita. E quando você tem uma religião de matriz africana... Isso já está na filosofia, não é questionar... Uma coisa que eu falo, Santana, é que esse eurocentrismo, esse ocidente, ele quer colocar uma coisa lógica e racional numa coisa que é sentida, que não precisa ser explicada. A gente não precisa explicar de fato isso. Mas eles fazem isso há 600 anos. Se a gente for na história, se a gente for na Idade Média, se a gente for pegar as mulheres líderes de Idade Média, né, vocês conhecem como a Era das Bruxas. O que precisou ser feito? Queimar. Tinha que queimar, tinha que apagar, tinha que destruir, né, as mulheres. É claro que tem muitas outras coisas, pessoal. Estou falando aqui de maneira bem simplista, bem superficial. Sim. Mas havia toda uma parte conceitual, subjetiva e, é claro, pouco explicada naquele período sobre as mulheres, sobre lidar com as ervas, sobre lidar com a cura. E que, não tem como explicar, queima. Bora queimar. Queima, bota lá, pendura, queima. É o que fazem com a nossa cultura aqui no Brasil. Não tem como explicar, queima. Vamos queimar, vamos dar um jeito. E aí que a ciência... isso é uma coisa muito legal. Porque todo curso que eu faço de coach, a gente gasta grana fazendo as paradas. Curso de coach, de terapia, curso de neurociência, curso de hipnose, seja lá o que for. Eles usam muito da nossa cultura. Muito. É espantoso no curso de hipnose que eu fui, o cara toca tambor, tipo assim, bateram um pandeirão lá, tipo assim, falando, entoando cantos, fala assim, cara, isso é feito em terreiro, sabe, tipo assim, na minha casa, bater atabaque, neguinho, entra numa frequência lá e que espiritualidade pra nós é frequência, não é que as pessoas pensam nesse negócio. E aí, beleza, na ciência isso é aceito. Por que ainda no terreiro as pessoas ainda questionam essa parada, entendeu? Que é uma coisa que pra gente é filosofia. Na verdade, religião virou o Brasil. O pai Geraldo, que é um pai de santo lá de BH, ele falou que na África não existe o conceito de religião.
faz parte da vida das pessoas, esses rituais, essa forma de enxergar, essa forma de ser humano. O conceito de humano lá é diferente. Nós conversamos aqui, complementando brevemente o que você está falando, nós trouxemos aqui a Patrícia Zapponi, né? Que é uma branca de olho azul, né? Com aquela... Né, carinhosamente, né, com aquele estereotipo, com aquela lata, né, italiana, e ela é uma frequentadora de terreiro de religião de matriz africana. E veja como é interessante. Trazer tudo isso aqui para uma discussão, em alguns momentos, nos obriga a falar um pouquinho também de alguns desconfortos, né? Falar de alguns desconfortos. Ela, em momentos em que se apresenta dessa maneira, e aí vem o outro lado, né? Não, mas você não pode. Você é branca. É como se fosse apropriar de uma cultura africana. Africana. Então, é o instante que a gente só pontua aqui rapidinho para poder dizer o quê? Que o que tem sido modelado como um conceito de apropriação, é o que eu falo, que às vezes a gente desenvolve um racismo diferente, inclusive um racismo reverso, né? Não pode ser entendido como um conceito de suporte, como um conceito de ajuda. Eu não posso emprestar aquilo ali para ninguém. Aquilo ali tem que ser meu, só eu que posso falar, e outras pessoas não podem se enquadrar nesse mesmo contexto. É difícil a gente remodelar, modernizar até o nosso jeito de agir quando a gente fala disso tudo. Eu acho, Santana, que na real, assim, é porque nossa cultura foi tão usurpada, foi tão massacrada, e a gente foi tão restringido a poder usar da nossa própria cultura, que quando a gente hoje, e com essa história que a gente olha as coisas acontecendo, isso gera um desconforto dentro da gente de falar assim, por que eu, como uma pessoa de matriz africana, né? Por que os meus antepassados, eles não puderam usar nada disso? E hoje a gente vê uma pessoa que vem de colônia italiana ou colônia da onde que veio, poder usar isso de uma forma muito tranquila, de certo modo, porque, de fato, é muito poderoso essa nossa cultura, né? E muito eficiente da forma que é trabalhada essa educação dentro do terreiro, e até entender que eu não vou nem dizer o termo racismo reverso, porque para poder falar racismo reverso tinha que reverter toda a história que existe no mundo, tinha que fazer a gente escravizar os brancos, não sei o quê. Então é um termo que eu não usaria, mas a gente reproduz, de certo modo, nem o racismo, a gente reage às violências que foram trazidas para nós. Então, é como se você batesse em alguém por ela ter feito algo errado, e essa pessoa deixa de fazer aquele negócio errado porque você bateu nessa pessoa e ela já entendeu que aquilo é errado de certo modo, e depois que você bateu nela, você passa a fazer o que ela fez, dizendo para ela que é maravilhoso. Entende isso? Então, acho que talvez essa trava que a gente tem de ver pessoas brancas dentro de um terreiro seja muito por causa disso, porque há pouco tempo atrás, há 100 anos atrás, que é o que o racismo, né, 120 anos atrás, isso era proibido por essas próprias pessoas que hoje estão praticando. Então, acho que talvez, por isso, é tão difícil você engolir a prática ancestral de pessoas brancas, não dizendo que não possa ser feito, né? Mas que é difícil engolir, porque a sua mãe, por exemplo, comparado com a Zapponi, né, o nome dela? Patrícia Zapponi. Com a Patrícia Zapponi, ela vai ser vista de outra forma quando ela fala que ela é de tradição africana. E a Zapponi vai ser de... Então existe, sei lá, podemos usar, existe um ensaboamento, uma higienização quando isso vem de uma pessoa branca. É uma coisa a se pensar, entendeu? Não, é verdade. E o se pensar tem a ver com modernizar, tem a ver com repensar, tem a ver com esse novo racismo que a gente consegue criar porque é um racismo seletivo. Para minha mãe funciona de um jeito, para a Patrícia funciona de outro.
Né? São as zonificações, né? Meu, é incrível né? isso. Então a gente recria isso. O que é interessante é que em muitos espaços que nós frequentamos, que são aqueles espaços onde o negro normalmente não está, né? Quando você chega em um restaurante, quando você chega na sala VIP do aeroporto, quando você chega em uma área que socialmente é frequentada por outras pessoas. E no meu caso é interessante porque a minha esposa ela tem aquela cara de síria, né? Ela é de descendência síria, então você olha ali, você já vê logo. Aí é uma pessoa de descendência... Aquela é branca. Quando vocês viajam para fora, ela já vira síria. Já vira síria. Ou nos Estados Unidos, latina, né? Já é latina, nos Estados Unidos. Então, a gente foi entrar em Israel, ela quase não entra, né? Quase não conseguiu, por conta do nome, por conta da aparência física, da busca que foi feita ali para poder saber quem ela realmente era. Eu entrei. Fácil. Já estava aí na segunda, terceira vez indo para Israel, então eu entrei fácil. Ela não. Eu falei, cara, mas como é que... Que história é essa? Como é que isso funciona? E esse transporte é que a gente precisa explicar um pouco melhor. Quando chega a Black Coach com esse volume de informação, com essa carga de conhecimento, quando a gente fala de termos criados a partir de bate-papos nossos, como o armário de ébano. De ébano, né? Isso a gente não tem como... Não tem. Não tem como sair disso. Então, até para vocês entenderem aí em algum instante quando virem isso, né? Porque vão ver, sim, esse termo sendo falado, reproduzido em diversas vezes. Então, eu, enquanto PM, tempo todo que permaneci na corporação, quase 30 anos. Se eu tiro a minha farda, eu não sou mais PM. Né? A gente até citou em outros grupos que são também... Outros recortes, né? Outros recortes. Gay. Uma mulher gay, se ela bota saia, bota uma roupa, passa batom, ninguém vai saber que ela é gay. Um homem gay, se ele coloca um terno, coloca ali, as pessoas não vão saber que ele é. Como que eu, preto, arranco minha pele para poder deixar de ser preto? Não tem como. Eu não tenho como fazer isso, né? Sim. Não tem. Então, quando a gente fala do armário de ébano, a gente está falando de que, assim... conceitualmente a gente caracterizou que a gente não consegue sair do armário. Teve um cara que tentou e não conseguiu, foi Michael Jackson. Morreu como preto do mesmo jeito. Morreu como preto do mesmo jeito. Então, o sair do armário, né, que ficou um termo muito comum na comunidade. Que é uma violência, né? De certo modo, né? Uma violência. Que Santana, tem uma questão assim que é muito louca, assim. Uma questão sexual não é uma opção, né? A pessoa simplesmente ela a questão sexual pra gente, a gente fala de físico. África, a gente fala do espírito. Sim. Né? Então, não é nenhum questionamento para você ver, para a gente que faz essas divisões e tal. Só que como esses corpos e corpas no Brasil, eles são acesso à violência, né? São alvos de violência, então a gente tem que entender que, sim, um cara gay, por exemplo, se ele tem muito essa assinatura gay, que são aquele que a gente fala dos trejeitos, né? Se ele está numa situação de perigo, de alguma forma, se ele perceber que aquilo vai poder acontecer e antes, ele pode se prevenir antes, ele vai segurar um pouco a onda dele para poder passar pelaquela situação. Uma mulher acontece a mesma coisa, né? Por exemplo, as minhas tias, elas iam viajar para viagem longa, elas põem um boné, amarravam o cabelo aqui, para os caras dos caminhão, dos carros não ver que era uma mulher que estava dirigindo e de repente não tentar alguma coisa, fazer alguma maldade, não sei o quê, porque ela sabe que o homem não passa por certos perigos. Isso é muita questão do machismo também. Então ela pode, de certa forma, se mascarar. Sim. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela quer impressionar alguém, ela faz uma grana, né? Põe uma beca, aluga um carro, não sei o que, ela vai lá e impressiona essas pessoas. Beleza? Agora, você como negro, você é negro e carrega todas as marcas do que é ser um negro no Brasil, independente de que lugar você esteja. Por exemplo, você é um cara que já está num patamar financeiro que já não é comum da população negra, que logo a gente vai dar um jeito nisso socialmente, com várias empresas, várias pessoas lutando para que isso aconteça, para os negros ascenderem mais socialmente na questão financeira. Até o dinheiro tem que ser visto com outros olhos para a gente aprender a lidar com o dinheiro. Você já é visto de outra forma, mas chega em certos lugares, mesmo assim, igual aquela história, né? Aqui mora um negro, é médico, mas é negro.
Entendeu? Você é tem negro, como- não tem como, não entendeu? tem Não como tem como. separar. Vai chegar um certo lugar que para você vai ser limite, porque a gente vive numa cultura que limita a gente em alguns lugares de chegar. Então, eu acho que tem que pensar em tudo isso. E isso é o armário de ébano. A gente saber que você pode ser quem você quiser ser, quem você foi e é e se apresenta, mas que quando você é preto, você não tem escolha, você tem que ser preto. Olha, no dia da Consciência Negra, foi um dia emblemático para mim esse ano, porque foi um dia depois daquele problema que aconteceu no Rio Grande do Sul e, obviamente, envolvendo a segurança, houve uma série de discussões sobre isso. Eu fui entrevistado pela CBN e nós tocamos nos dois assuntos. Uma das perguntas que me fizeram durante, enfim, os quase 20 minutos de entrevista foi: você já passou por algum caso complicado, alguma situação em que a cor da tua pele influenciou? E eu citei o caso de uma concessionária aqui no Distrito Federal, em que... Não foi a mesma que a minha, não, né? Porque E aí eu falei, olha, eu fiquei plantado, parado, né? Por quê? Porque as pessoas me viam como alguém que não tinha condição de comprar aquele carro que tinha recentemente sido lançado, era aquele o New Civic, né? O Honda. E eu demorei até que eu voltasse a ter um Honda, porque eu entendi que naquele momento, aquela pessoa, não estou falando da marca, mas a pessoa que me atendeu, ela percebeu isso que a gente está comentando aqui agora. Ela percebeu que devia trazer no seu consciente ou no seu inconsciente a figura do que é um negro socialmente falando não tinha no condição, nosso país. Eu não tenho condição, ou eu não vou dar atenção a ele, porque ele não vai ter condição. Bom, tornando essa história bem curta, né? Eu fui na concessionária do lado, comprei um outro carro mais caro, voltei na concessionária, chamei a supervisora, mostrei para ela, olha, aquele ali eu comprei naquela concessionária ali, o de vocês custa X, aquele ali custa X mais 50. Mas eu estou voltando aqui, para quê? Para que você... Desconstrua seu racismo aí. E eu chamei a supervisora, ela ficou assim... eu senti o constrangimento, né? Eu não falei com a vendedora. Eu chamei, enfim, acho que é uma diretora de vendas, alguma coisa assim. Sim. Depois vim até a conhecê-la, né? Em um outro cenário, nos vimos em uma outra situação. Mas mostrei para ela esse processo de reeducação de quem tinha esse preconceito. E por que eu gosto muito de citar essa história? Porque realmente é fundamental que a gente compreenda essa coisa não só de ser resiliente, de ser antifrágil, mas de que é possível, por intermédio dos nossos exemplos, por isso que a gente fala tanto de referência, reeducar outras pessoas da sociedade. Histórias perpassam a gente, né? Outras Muda, pessoas, né? Da sociedade. Então, não basta você chegar lá, não, cheguei com rancor. Não é questão de você chegar com rancor. É você utilizar um exemplo positivo, como você usa no esporte, eu uso na vida institucional, na vida empresarial, para melhorar. É o atleta, chegar na categoria, né? Chegar na categoria. Mas é que isso é fundamental. Eu sou assim, né? Você é assim. Mas trazendo para uma construção, até você ser uma pessoa irritada, ser uma pessoa que não sabe lidar muito bem com pessoas, uma pessoa violenta, é uma construção. É uma construção. Ninguém é assim. Gente, eu posso estar errado, tá? Não existe, mas ninguém é assim, ninguém nasce assim. A pessoa, ela é educada a ser assim, a pessoa tem referências de gente que é assim e ela vai se construindo. O machismo é dessa forma. A gente vai se construindo no machismo, depois para largar dele é difícil, porque você vive numa sociedade que te reforça o tempo todo. Sim. Uma pessoa preta é a mesma coisa, ela te reforça o tempo todo isso. É difícil você entender o racismo, porque ele vai se reforçando o tempo todo. Então, sobre o caso do cara, por exemplo, lá no Carrefour, eu tive um amigo meu que jogou comigo. E ele mandou a ficha criminal do cara. Uhum. Como se a ficha criminal do cara justificasse o que tinha acontecido com o cara. Eu fiquei impressionado só pela coragem dele me mandar a ficha criminal do cara. Eu falei assim, como é que você pode olhar uma cena daquela e falar assim, não, só aconteceu isso porque ele é criminoso. Tem duas coisas aí. Uma, criminoso,
Então, assim, o cara fez um crime, então mata. Vamos matar, né? E outra coisa, justificar a morte do cara com o que ele tinha feito. O cara abusou da mulher, o cara foi preso, vai ver, não sei o que, não sei o que lá. O cara discutiu com o segurança, o cara deu um soco no segurança, não sei o que. O cara fez um monte de merda ali, que a gente sabe disso, tá? Mas nada justifica tirar a vida de alguém. Nesse sentido. Com certeza. Entendeu? Porque senão vira a lei do cão. Né? Tipo assim, olho por olho, dente por dente, todo mundo segue banguelo. Vamos voltar 2000 anos, né? Vamos voltar 2000 anos. Eu me lembro que falei recentemente em uma das minhas lives sobre o tal do decimácio, né? Que para quem não sabe, no período em que, enfim, o que mandava no mundo, né? Era Roma, os exércitos romanos, eles tinham que, de alguma maneira, punir quem saísse da linha em covardia, né? Quem se envolvesse em alguns tipos de comportamento que, na análise deles, deveria da política deles, sim. Da política deles deveria trazer uma punição para todo mundo, uma punição generalizada. Então, aqueles grupos, né, de 400 e poucas pessoas, 480 pessoas em média, eles tiravam grupos de 10, de todo mundo que fazia parte do grupo daquela pessoa que tinha cometido o erro, separa em grupos de 10, por isso o nome é decimácio. Então, era feito um sorteio daqueles grupos de 10. Aquele que fosse sorteado para que ficasse o exemplo para todo mundo, ele deveria ser morto pelos 10 companheiros, pelos 9 companheiros que sobravam. Então, o que eu fazia? Ele era morto normalmente por esfaqueamento, era morto por apedrejamento ou era morto por espancamento com bastão que eles usavam, né? Sim. Então, ele tinha que ser morto daquela maneira. Então, eram só morte tranquila. Só morte tranquila. Por quê? Porque deveria servir como exemplo para todo mundo que estava ali. Então, nós estamos trazendo para a nossa realidade, com comportamentos como esse, um novo decimácio. Nós selecionamos alguém que teve um desvio de comportamento e essa pessoa, aos olhos de alguns, tem que ser mortas para que sirvam de exemplo para os outros que de certa forma estão ligados a ele ali no mesmo comportamento. É assim que a gente vai fazer, assim que a gente vai lidar. A gente, então, o próximo passo é fazer igual fizeram lá com aquela via Capua, né, do Espartacus. Vamos pegar os 600 escravos ali, vamos crucificar todo mundo ao longo de toda a via, né, para poder servir de exemplo, aqui passar lá e falar, não vou fazer isso aqui porque... É assim? Santana, a gente vive no... É que a política hoje, da forma que está sendo feita, com esse negócio de fake news, esse negócio dos discursos de ódio, não sei o que lá, meio que abriu o portal do inferno para esse tipo de pensamento, sabe? Sim. Tipo assim, as pessoas estão achando que praticar violência é liberdade de expressão. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Hoje, a gente fala que o racismo, sei lá, há 10 anos atrás, a gente falava de um racismo velado. Que na verdade não era um racismo não percebido, mas velado nunca foi. Hoje, as pessoas falam, está melhorando muito em relação a isso. Pô, hoje a gente vê mulher trans ganhando cargo político ali na votação, a gente vê pessoas negras em maioria, não maioria em ambiente, mas tendo mais acesso a lugares. Então dá uma sensação da mesma forma que está melhorando, mas a gente percebe também que as violências também estão aumentando muito, assim. Eu não sei se, a gente pode também fazer um paralelo, não sei se agora está tendo mais acesso, porque as pessoas estão filmando e o olho público está em vista, ou se a violência está aumentando em si mesmo. Então tá tendo muito caso desse tipo de comportamento que você está falando, Sim. assim, desse comportamento decimácio, né? Tipo assim, paulada, amigo. Eu uso a mesma expressão que você usou. Eu não digo que a violência tenha aumentado, mas a violência ela tem aparecido muito mais. Muito mais. É o mesmo cenário que a gente tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, de onde a gente está gravando.
todo mundo fala que a quantidade de casos de violência aqui é maior do que em outros lugares, com uma população diferente. Só que aqui nós temos uma população mais educada, nós temos muito mais acesso à comunicação digital, nós temos uma conscientização muito maior e uma proteção, de certa forma, do Estado para que eu possa fazer a divulgação daquilo. E aí, isso comparado aos outros estados, comparado a outros estados. Estatisticamente falando. E aí, quando você tem uma quantidade, poxa, violência contra a mulher no Brasil, feminicídio no Brasil, se comparar com Brasília, Brasília tem muito mais. Não, Brasília registra muito mais. Brasília, as pessoas têm muito mais consciência. Né? E a partir daí, você consegue promover, de certa maneira, até uma transformação. Então, quando a gente fala da violência institucionalizada, eu interpreto que essa divulgação ela vai sim, em algum momento, trazer uma mudança de conscientização e uma mudança de comportamento. Ela, mesmo com a infelicidade do volume de casos que tem, ela vai entregar um resultado que vai ser benéfico para gerações futuras. Olha, existe, tá? Não é mais aquela coisa silenciosa, você pode falar e aí a gente tem que mudar. E aí a gente tem que mudar. Gente, isso aqui é o papo de dois empresários, dois terapeutas. Quem não sabe, o Santana também é coach, né? Eu sou coach terapeuta, ele é empresário no ramo da segurança, também tem muito a ver com as questões pretas, que é muito importante a gente saber que nós somos vistos de outra forma socialmente em relação a essa questão da segurança, que aqui não tem a razão em si, a gente não está querendo ter razão, a gente está querendo trazer soluções para que a população negra e a população em geral tenha mais consciência do que é o Brasil, tenha mais consciência das suas diferenças, tenha mais consciência da sua cultura, de como isso vai crescendo, para que gerações futuras possam não passar pelo que a gente está passando, ou ir com o tempo trabalhando essa inserção das pessoas negras na sociedade de uma forma mais acintuosa, né? Uma forma mais firme ali, para que a gente possa, de fato, sei lá, daqui quanto tempo, acho que a gente já está nem vivo para poder ver, as pessoas poderem não estar falando mais de raça, sabe? Essa pode ser uma coisa utópica, mas eu acredito que em algum momento da história, com o trabalho que está fazendo, que eu estou fazendo, com outras pessoas, filósofos, psicólogos, antropólogos, cientistas fazendo também, do lado deles, pessoas da política fazendo, que essa questão de raça não vai ser mais discutida. Vai ser mais discutida. A gente vai poder falar de humanidade de verdade, porque eles respeitam a nossa humanidade, a gente respeita deles, sabe que tem diferença, porém agora ninguém quer mais ter domínio sobre ninguém. Cada um está sabendo o seu lugar. Mas a gente traz essas conversas justamente para a gente poder questionar e refletir, filosofar, meditar em cima dessas coisas, para justamente trazer ferramentas, trazer cursos, trazer suporte para que mais pessoas possam se beneficiar desses questionamentos de forma prática, assim, de poder mudar a sua própria vida. Por isso que eu falo, né? A gente está falando, há uma transformação com uma conversa dessa. Sim. De alguma forma. Você pode até escutar e, de repente, não concordo com esse ponto, não concordo com aquele ponto. Talvez não tenha fundamentação nesse ponto, mas você sabe que essa é uma conversa curativa, porque você vai repensar coisas dentro de você e, a partir daí, você vai agir de outra forma. Acho que é bem importante deixar isso bem escurecido aqui. Eu normalmente gosto de trazer um cenário, né, que eu passei nos anos 90, 97, principalmente, em Angola, quando eu trabalhei como consultor das Nações Unidas naquele país. O grupo que eu trabalhava, eu era o contato, né, político e o contato linguístico, né, porque Angola fala português, com a comunidade de uma maneira geral. Mas o grupo que trabalhava comigo, Cipriano, é um grupo interessante. Eu tinha indiano, eu tinha o muçulmano, eu tinha católico, né? Enfim, nós tínhamos uma geladeira só. Para o indiano, quando você coloca a carne de vaca na geladeira, ele não toca mais naquela geladeira. É um sacrilégio. Para o muçulmano, quando você coloca a carne de porco na geladeira,
também é um problema. Ele não vai mais tocar naquela geladeira. Mas nós tínhamos uma só. A gente tinha um outro problema. No local onde nós estávamos em Angola, as galinhas eram muito difíceis de você achar. Então, raramente você tinha, porque eles usavam aquela, né, para aquelas galinhas poedeiras, né, para os ovos, aquela coisa toda. Então, já era mais difícil você encontrar as galinhas para poder comer. Então, eu não colocava carne de vaca, não colocava carne de porco, mas nós só tínhamos uma geladeira. Nós conseguimos encontrar uma solução. Todos, né, enquanto estávamos ali, comíamos carne de cabrito. Eu até hoje, quando sinto o cheiro da carne de cabrito, nossa, é um negócio meio chato, porque foram praticamente 9 meses seguidos comendo carne de cabrito. Mas por que eu trago essa informação? Se todo mundo pudesse ceder um pouquinho... se todo mundo está, como é que fala? Disposto a ceder um pouquinho, chegou um ponto em que a gente esqueceu um pouco da geladeira. O nosso foco foi no forno. O nosso foco foi no fogão. E carne de cabrito todo mundo comia. Eu passei 9 meses ali, todo mundo alimentado, não houve problema nenhum. Eu comi cabrito assado, cabrito frito, cabrito ensopado, eu comi tudo quanto foi jeito. Eu tô aqui pensando assim, mas ainda bem que não tinha um vegano. Ainda bem que não, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, para vocês, cara, às vezes uma breve mudança de foco, onde todo mundo possa ganhar, é o que eu falo, né? Vamos focar no fogão. Vamos esquecer um pouquinho a questão da geladeira. A geladeira, ela é a dor para todo mundo, né? Vamos focar naquilo que vai dar o resultado para todo mundo. E não naquilo que vai trazer, né, o adoecimento, que vai trazer. É bom saber que tem a geladeira lá, mas o mais importante é saber que você pode focar em outros lugares. Lembrando, né? A gente colocava água na geladeira, a gente colocava fruta na geladeira, a gente colocava legumes na geladeira, a gente colocava tudo que era perecível na geladeira, né? Mas o foco, ele foi o fogão. Todo mundo sobreviveu. Então eu gosto muito de citar isso aqui, porque tem muita gente que foca na geladeira. Vamos focar no fogão. Funciona, vai ficar muito melhor. É isso, meu irmão. Brother. Bom demais. Sempre trocar essa ideia com você. Sempre juntos aqui. Sempre junto aqui. E aí? Pô, só caminho bolado aqui, né? Junto com meu irmão Santana. Vamos que vamos. E Black Coach tá aí para poder auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem. Pega essa luz, galera. Vamos aí. Valeu.